Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham em plenário, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pela Rádio Uniara, eu queria primeiro, rapidamente, dizer que no dia de ontem nós realizamos aqui uma grande audiência pública para discutir a questão do HIV em Araraquara. A audiência é essa, extremamente representativa, com autoridades do setor da saúde pública, tanto da cidade de Araraquara, quanto do Estado de São Paulo, do governo federal, dos hospitais da região. Um debate de alto nível, extremamente esclarecedor. Aqueles que aqui tiveram a oportunidade de ter uma aula, sobre as questões ligadas ao HIV, não só em Araraquara, mas no Estado, e lamentar a ausência de alguns parlamentares, em especial do presidente da Comissão de Saúde dessa casa, que, além de não ter vindo, fez questão de fazer fusquinha da audiência e notinha no jornal Tribuna Impressa. Perdeu uma grande oportunidade de ter participado de um debate extremamente produtivo e rico. Dizer aos senhores que a semana foi uma semana de notícias ruins, mas notícias por nós já anunciadas. A catástrofe começa, de fato, a se estabelecer na Prefeitura de Araraquara. Se não bastasse assistirmos à precarização dos serviços públicos pela irresponsabilidade administrativa do atual governo, que fez uma opção política de jogar a culpa da crise que nós vivemos na cidade no colo dos outros entes federativos e não cumprir com a sua obrigação de cortar na própria carne para enfrentar a crise para valer, nós agora começamos a tirar conquistas. Os funcionários públicos municipais de Araraquara estão na iminência de não ter mais um plano de saúde, que foi uma conquista de muita luta pela irresponsabilidade de um governo municipal que não foi capaz de fazer os cortes necessários na administração para garantir que as conquistas da categoria e da sociedade araraquarense nos últimos 8, 10 anos não fosse afetado por uma crise econômica. Porque é verdade que o país está em crise. E ninguém aqui vai deixar de reconhecer a responsabilidade que tem o governo federal nesse momento. Mas no mesmo momento que o prefeito, que os seus secretários fazem discurso, vereador Lapena, colocando culpa na crise econômica, sai nomeação do jornal de mais apadrinhado político daqueles que sustentam a prefeitura e o governo municipal. Como é que um governo que neste momento preza pelo discurso da austeridade, preza pelo discurso da dificuldade, continua se utilizando da velha prática política de abastecer de cargos comissionados a estrutura da administração e, ao mesmo tempo, anuncia o corte do plano de saúde dos funcionários públicos municipais. Nós tivemos hoje, senhores vereadores, que não estiveram presentes, e aqueles que não assistem, uma reunião com a direção da Unimed. E ficou claro, vereador Donizete, que o cancelamento do contrato com a Unimed, ou o cancelamento de uma nova licitação, ela não se dá pura e exclusivamente porque a Prefeitura não tem dinheiro para subsidiar o plano de saúde. Porque não é o aumento de 38% o problema. Porque 38% seria se mantivesse a mesma fórmula. Mas se abrir uma nova licitação, é possível estabelecer novas condições para que o reajuste do plano seja inferior aos 38%, dentro da realidade do município, e continuar subsidiando os 30%, como faz desde 2006. A verdade é que o corte do plano de saúde foi uma decisão política do prefeito, que prefere manter mais de 130 cargos de livre nomeação, mais de 300 de cargos de gerente, de unidade, gerente e gestor na estrutura de confiança, em detrimento de economizar dinheiro para manter o plano de saúde dos funcionários. E a nós da oposição que cabe denunciar, questionar. E aos senhores da base do prefeito? O silêncio? Porque se tem alguém aqui que pode mudar essa história, são os senhores. Se tem alguém aqui que pode sensibilizar o governo municipal e fazer um pacto republicano em nome desta cidade, são os senhores. Sentem com o seu prefeito.
discutam a extinção de secretarias, discutam a exoneração de boa parte dos cargos comissionados, que vocês vão achar os 300 mil reais que está faltando para manter o subsídio do plano de saúde do funcionalismo público. Um governo sério, em época de dificuldade, não corta a conquista. Um governo sério, em época de dificuldade, corta na sua própria carne. Porque só assim a gente dá exemplo para a sociedade e sensibiliza as pessoas que temos que enfrentar as dificuldades juntos. Inclusive os funcionários de carreira, que poderiam estar com um outro sentimento, se não soubessem e não achassem que muito dinheiro nesse governo vai para o ralo para garantir os interesses políticos, principalmente com a previsão das eleições de 2016. Porque agora tem as grandes articulações de monta partido ali, puxa partido aqui, e aí é só você dar uma vacilada que, pá, sai na tribuna no final de semana a nomeaçãozinha de mais um competente funcionário para trabalhar nos cofres públicos, ganhando. Eu não posso falar aqui, senão vão me acionar de novo no Conselho de Ética. Não aguento, já devo ter sido acionado aqui umas 4 vezes, viu, Donizete? Enfim, senhores vereadores, acho que nós vivemos um momento difícil. Momento onde o Brasil vive uma crise política, os políticos vivem uma crise moral, a cidade vive uma crise econômica, e nós aqui vivemos uma crise de identidade. Eu, quando rompi com o governo municipal em agosto de 2013, são 2 anos, não são 2 meses, fiz uma opção de que eu não ia mais ficar dando murro ou gritando na sala de reuniões do prefeito municipal, porque não adiantava, porque as coisas não mudavam. Vou fazer isso aqui no microfone da Câmara até o dia 31 de dezembro de 2016, porque eu também não vou disputar a eleição para vereador, assim como o vereador Lapena já disse aqui hoje, porque o meu estágio nessa casa também já deu. Por vários motivos. Um deles porque eu acho que o vereador tem que ter no máximo 2 mandatos. Mas um outro é que, infelizmente, meus amigos, pessoas que eu gosto muito e que eu sei da seriedade, nós não conseguimos reconhecer e entender a força que nós temos. Se cada um aqui fosse capaz de entender a força que tem, com o mandato que o povo dessa cidade nos deu, não tinha essas barbaridades na prefeitura de Araraquara. Se a gente aqui percebesse que somos capazes, 1 minuto para concluir, presidente, que somos capazes de fazer o prefeito parar para ouvir essa casa, sob pena dele ter que parar de governar, essa cidade não seria do jeito que está sendo hoje. Eu queria convidar os meus amigos para essa reflexão. As coisas em Araraquara estão passando do limite, porque o Brasil está em crise mesmo. E se a gente não entender que nessa crise nós temos que dar a nossa cota de sacrifício, nós vamos deixar de ser a morada do sol e vamos virar a morada das trevas. Boa noite, obrigado.